Senhor, abre os nossos ouvidos essa tarde. A nossa mente, Senhor, que seja tranquila, que os nossos pensamentos estejam cativos aos teus pensamentos. Como disse Paulão, que toda distração vai embora em nome de Jesus. Todo cansaço vai embora em nome de Jesus. Continua orando, continua orando. Aleluia. Amém. Amém? Eu queria compartilhar com vocês o tema que o Senhor tem falado comigo. Obrigado. Que é vencendo o medo. Eita, desculpa, China. Espera aí, meu irmão, só estou agoniado aqui com esses fios aqui, só um momentinho. Vencendo o medo ou o temor. É sobre isso que eu queria conversar com vocês. O temor ou o medo, vocês vão ver que eu vou sempre falar temor, medo, medo, temor. O temor é uma rota sem saída, que não leva a nenhum lugar. E aí eu te faço uma pergunta essa tarde, você não precisa responder nem para mim, nem para quem está do seu lado. Você tem medo de algo? Você tem medo de alguém? Obrigado, Guto, aumentou um pouquinho. Ou foi eu mesmo? Você tem medo de alguém? Você tem medo de alguma coisa? Responda para você mesmo. Houve uma estatística, irmãos, em 500 pessoas. E nessas 500 pessoas foram achadas 7.000 medos. Imagina, em 500 pessoas, 7.000 tipos de medo. E existe aí alguns temores que, de certa forma, dependendo do seu nível, termina nos ajudando. Temor aos ruídos. Quem já escutou um ruído muito grande e fez logo assim, né, para proteger os ouvidos, para tampar? Quem já passou por essa situação? Já fez isso? Já tomou um? É um reflexo do ser humano de preservação, né? Termina nos ajudando a proteger. Temor a quedas. De repente tem alguém que não tem tanto temor a quedas, principalmente em alguns motoqueiros não tem tanto temor a quedas, mas depois que ele leva uma queda, ele fica já mais temeroso com a queda, né? Ele já vai pensar 2 vezes em fazer, a não ser que tenha sido uma outra pessoa que causou, mas se foi alguma coisa que ele fez uma ginástica aí. Então tem o temor às quedas, né? Quando a gente é pequeno, a gente cai uma vez, depois não quer cair de novo. Então já sobe na árvore com mais cuidado. Ou deixa de subir na árvore, né, Douglas? Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia a turma está incentivando, suba na árvore, menino, porque os meninos não sabem nem o que é subir na árvore. Ou seja, um temor de preservação, um instinto de preservação, de certa forma, nos ajuda. E existe um temor, esse sim, ele é bom, que não é medo. Existe um temor, um só temor, que não é medo. É o temor a Deus. O temor a Deus não é medo. Quando fala isso na palavra, é no sentido de reverência, de se curvar, de obedecer, de considerar. Mas hoje nós não vamos falar sobre esse temor a Deus. Nós vamos falar sobre medo. Não tenha medo, não. Vamos ver alguns efeitos causados pelo medo. Adão, quando pecou, o Senhor perguntou para ele: onde você está, né? Onde estás? Está lá em Gênesis capítulo 3, se quiser você pode abrir, Gênesis 3, versículo 9. Gênesis 3, 9. E diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou:
onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. O primeiro efeito que o medo causa, nos faz esconder da presença de Deus. O medo tem a capacidade de fazer isso algo dentro de nós, uma fuga de se esconder de tudo e de todos. O medo. Outra coisa que eu vi esses dias, os 10 espias, né? Eles foram enviados para ver a terra prometida. E eles disseram: não podemos. E por isso não entraram. Tiveram medo. Havia uma direção de Deus. E eles olharam, mas quando viram, tiveram medo e não foram. O medo faz isso também. Às vezes Deus dá uma direção, a gente olha que a situação, aos nossos olhos, não são tão boas. E aí o medo faz com que a gente dê para trás. Outra coisa, os filisteus, que mandaram Golias para desafiar o povo de Deus. E Golias aterrorizou aquele povo durante 40 dias, desafiando o povo. Eles estavam aterrorizados. O medo tem essa capacidade de te deixar aterrorizado. Mas glória a Deus pela vida de quem? De Davi, que não deu lugar ao medo. Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. 1 Samuel 17, 26. Davi disse assim para Golias: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Isso foi a palavra de Davi. Lá no 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, disse a Golias: tu vens contra mim com espada e com lança. Eu escuto isso desde que eu sou criança. Com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E aí passou tudo que a gente já sabe desde criança, que Davi venceu aquele gigante. O temor tem a capacidade de aterrorizar. O temor aqui nessa situação aterrorizou o rei Saul, aterrorizou todo o povo, mas Davi não deu lugar ao medo. Ele foi em nome do Senhor Jesus. Não pelas suas próprias forças, porque ele não tinha capacidade disso, mas em nome de Jesus, em nome de Deus. Outras coisas que podemos ver, os efeitos do medo. Os discípulos, de Jesus, durante a tempestade, estavam num barco e viram Jesus caminhando sobre as águas. Imagina o susto, irmão, que esses homens tomaram. Jesus caminhando sobre as águas e eles gritaram e disseram: é um fantasma! Quem estava dormindo aí acordou. Isso está lá em Mateus capítulo 14, versículo 26, se você quiser ler. Mateus 14, 26. Diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas veja o que aconteceu. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O temor, o que o Senhor falou comigo com esse texto, o temor deforma o nosso entendimento. O medo deforma. Mesmo com as coisas do Senhor. O medo embaça o teu olhar. Aqueles homens viram ali e não viram o Senhor. Eles acharam que era um fantasma. O medo tem a capacidade de embaçar os teus olhos. O medo deforma o nosso olhar para com as coisas do Senhor. Outra coisa,
Jesus, quando foi crucificado, os discípulos se esconderam com portas fechadas. Por quê? Porque eles temiam o povo. O temor, o medo, faz com que a gente se esconda, como a gente viu no começo. Mas Jesus apareceu aos seus discípulos, acalmou os seus discípulos e lançou fora todo o medo. Amém? Os discípulos se trancaram. Meu Deus! Mas Jesus venceu a morte e apareceu para eles. A presença de Jesus na vida daqueles homens dissipou todo o medo. Nós vamos ver isso mais para frente. Outra coisa, na parábola dos talentos. Um servo recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. O que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles prosperaram aquele talento e transformou em mais talentos, se transformou em mais talentos. Mas o que recebeu 1 ficou receoso, ou seja, com medo, e enterrou o talento. O medo tem essa capacidade de deformar a forma de enxergar as coisas de Deus. Deus, de repente, te confiou um talento, e por causa do medo, você enterra este talento, quando Ele deseja que você cuide bem deste talento e que seja fiel no pouco que Deus te deu. Amém ou não amém? O medo nos impede de sermos fiéis no pouco que nos foi confiado. E de forma prática, o que é esse negócio de medo? Gente, eu quero falar bem na lata aqui, no nosso dia a dia. Alguns tipos de medo. São vários, mas eu vou citar alguns. Medo do futuro. O que é que vai acontecer em 2023, 2030? E como é que vai ser a minha família? Como vai ser o meu trabalho? O que é que vai ser da vida dos meus filhos? Como é que vai ser a vida do meu neto? O medo do futuro. Que outro tipo de medo? Medo de ficar doente. E se eu ficar doente? Como é que vai ser? Medo das más notícias. Rapaz, não quero nem pegar no celular, porque... misericórdia. É até bom não pegar muito no celular, né? Mas não pode ter medo. O medo não pode dominar. Medo de passar por alguma desgraça. De repente já aconteceu na sua família e com você, e você tem medo de que aconteça de novo. Misericórdia. Medo da solidão. Meu Deus, e se eu ficar só, como vai ser? Medo do escuro. Parece brincadeira, né? Jorge, isso é coisa de criança. É nada. Nem tanto adulto que tem medo da escuridão. Teve gente até que riu aqui. Eu tinha muito medo quando era criança do escuro. E confesso aos irmãos que mesmo grande, rapaz, eu já fiquei incomodado algumas vezes. Eu me lembro que quando eu terminei o curso lá no México, eu fui enviado para uma congregação nos Estados Unidos, só que perto da fronteira. E era um prédio enorme. Não considero aquilo uma igreja, porque igreja não é prédio. Era um prédio enorme. E como o pastor não me conhecia direito, nem eu conhecia ele direito, apesar da gente ser brasileiros, os dois, ele, a princípio, não me colocou na casa dele, ele me deixou lá nesse prédio. E eu tinha um quartinho lá, e eu é que colocava o alarme, eu que fechava tudo, enorme, quadra de basquete, negócio assim. Imagina, tudo escuro, minha gente. Meu Deus do céu, e foi me dando um pavor, e se esse alarme toca, a polícia bate aqui, eu tenho documento, tudo, mas como é que eu vou me explicar? Eu não sei nem falar inglês direito.
E eu trancava naquele quarto até que amanhecesse, só orando. E Jesus ali foi tratando o medo. E eu considero ali um medo da escuridão, quando estava tudo apagado. Portanto, o adulto também tem medo de escuro, viu? Não é só criança, não. Medo de não ser aceito, gente. Quantas pessoas têm esse medo? Ao ponto de não chegarem a estar no convívio da igreja, porque tem medo de não serem aceitos, medo de serem excluídos. Outras pessoas têm medo de passar vergonha, a autoimagem, não arriscam usar os talentos confiados pelo Senhor, porque tem medo de passar vergonha, de passar situações embaraçosas. Eu me lembro de quando eu aprendi a tocar violão, eu só tocava no meu quarto com a porta fechada. E se minha mãe entrasse naquele quarto, eu parava de tocar. E não tinha quem fizesse que eu tocasse. Só tocava sozinho. Medo. E aí Jesus foi usando a igreja para tirar todo medo. Na marra. E aí eu fui perdendo medo como criança. O medo de passar vergonha. De que forma, Jojó? Criancinha, eu sentava nas cadeiras da frente e eu sempre via os irmãos e as irmãs profetizando, dizendo que tiveram visões, que tiveram sonhos, que tiveram isso, que tiveram aquilo. E ali eu já tinha sido batizado no Espírito Santo. E no meio da congregação vinha aquele incômodo assim, vai lá na frente, pega o microfone. E eu digo, mas eu sou só uma criança. Mas isso era uma coisa, parecia que tinha uma faca entrando. E o medo era grande, até que eu fui vencendo o medo. Até que eu peguei pela primeira vez o microfone assim, ó. Não me lembro nem o que foi, mas falei. Aí na outra vez tremia de novo, mas você vai vencendo o medo. E do violão, eu fui perdendo o medo quando João me convidou, não tinha ninguém para tocar violão. Ele olhou para mim e disse, vem, Jojó, só tem tu mesmo. Vamos para o evangelismo do ônibus. Aí eu digo, mas João, eu só sei tocar 2 músicas, não tem problema não. Fica lá na traseira. Aí eu ia lá para a traseira. Inclusive ele até hoje fica dizendo, Jojó, aquela música do ônibus. Eu não lembro mais, não tem como. Não lembro. E ali, Jesus estava usando aquele evangelismo para tirar todo o medo. Amém? Glória a Deus. Medo de que mais? Medo dos animais. Rapaz, isso aí pega para mim também. Medo de aranha, medo de cachorro, medo de cobra, medo de barata. Já dei muita carreira por causa de barata. Mas graças a Deus, gente, pelos animais. Criação de Deus, né? Não é que a gente vá mexer com todos os animais, né? Que tem animal que não dá para ficar mexendo, né? Mas esses medos não podem nos dominar. Não podem nos dominar. O que está sendo tratado aqui é se o medo te domina ou se você domina ele. Outro medo, medo de fracassar. Ah, rapaz, não vai dar certo isso. Aí pessoas deixam de empreender por causa do medo, deixam de mudar uma carreira profissional por causa do medo, deixam de mudar de profissão por causa do medo. Agora, claro, isso mediante uma palavra de Deus, direção do Senhor, conselheiros, multidão dos conselhos. Mas tem gente que mesmo com tudo isso, Deus falando, os conselheiros falando, a pessoa pelo medo não muda. Não faz diferente. Porque tem medo de fracassar. Outros, vou falar aqui, gente, parece besteira, mas não trate como besteira. Medo das tempestades. Geralmente é no mês de julho que o pessoal fica meio com medo. Trovões, raios, relâmpagos. Outros têm medo da morte. Isso aí, difícil, desafio. Mas os filhos de Deus já não têm medo da morte.
Porque em Cristo nós temos a vida eterna. Medo da violência, assalto, roubo. Nós somos prudentes, sim ou não? Amém? Somos prudentes, mas não somos escravos do medo. Jesus sabe por que eu estou falando isso aqui. Eu estou tremendo, eu estou com medo. O que foi? Não, eu vou na padaria. Está repreendido em nome de Jesus. Parece uma brincadeira, né? Mas existe isso. O medo não pode nos dominar. O medo de enfrentar situações complicadas. Rapaz, está um nó, está uma confusão. Eu vou me embora daqui, eu vou nem olhar mais para esse negócio. Dá um medo da situação complicada. Mas Jesus faz dissolver esse medo. Não se preocupe, não. Outro medo, gente. Medo de casar. Ou de não casar. Medo de formar uma família. Será que eu sou capaz? Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ser uma boa mãe? Medo de não ter tudo sob o controle. Tem pessoas que quando o negócio não está no controle delas, elas ficam desesperadas. Porque tem medo do que possa acontecer. E o controle da nossa vida está nas mãos de quem? Do Senhor, não da nossa. Ele é o nosso guia. E o que é que o medo produz? Já passei muito tempo aqui citando os medos. Se eu fosse passar aqui, eu passava a noite todinha dizendo vários tipos de medos. Mas deu para falar alguns, né? Deu ou não? Amém? E o que é que o medo produz? Ele imobiliza, ele paralisa, ele gera uma ação exagerada. Onde existe o medo, é difícil parar, é difícil descansar a mente, porque o medo está presente. O medo altera o sentido de proporção das coisas. Como é isso? Algo pode ser simples, mas eu vejo enorme. Algo pode ser muito simples, mas por causa do medo, eu vejo algo muito complexo. Pode vir uma tempestade, tem até uns raiozinhos caindo, mas por causa do medo, eu acho que é o fim do mundo. E foi só um raiozinho que caiu. Mas o medo tem essa capacidade. A pessoa que tem medo, ela tenta solucionar as coisas pelas suas próprias forças, sem Deus. Nunca soluciona os desafios, porque existe o medo. O medo nos impede de tomar decisões importantes. E o que é que o medo pode causar nas pessoas? Aqui eu quero citar o exemplo de Jó. Jó tinha filhos e perdeu os filhos. Tinha riquezas e perdeu tudo. Perdeu todos os seus bens. Perdeu a sua saúde. E lá em Jó, capítulo 3, versículo 25. Abre aí na sua Bíblia. Jó, capítulo 3, versículo 25. Diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. O que temia Jó era que os filhos morressem, que ele perdesse todos os bens, que sua esposa o desonrasse, que perdesse seus amigos, que perdesse a sua saúde. E mais, ele disse: aquilo que eu temia aconteceu. E aqui, nesse trechinho desse texto, está o que o medo produz na vida de alguém. Ele disse assim: não tenho descanso, nem sossego,
nem repouso e grande perturbação. Escuta bem. O medo ou o temor é o contrário de fé. É uma obra do diabo. É uma mentira. E eu quero denunciar esta mentira essa tarde. Amém? Então, quando alguém tem medo, o diabo ele se aproveita. Ele surfa nesse medo. Ele vai colocando mais lenha nesse medo. Ele se utiliza de uma fé que deveria ser direcionada ao Senhor, mas está sendo direcionada aos medos. Já falei muito de medo aqui. Quero falar agora como eu posso ser livre do medo. Como eu posso ser livre dos temores? Quem quer saber como ser livre do medo? Diga aí para o seu irmão, você quer ser livre do medo? Escuta bem. Como a gente falou no começo, o único temor bom é o temor a Deus. E a primeira coisa para dissolver todo medo, eu preciso temer a Deus. Amém ou não amém? Reverência ao Senhor. Reverência à sua direção. Reverência à sua voz. Reverência diante de um Deus 3 vezes santo. Ele é santo, santo, santo. Tudo que a gente está falando aqui, irmãos, é para reafirmar o amor do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida, ao ponto de nos resgatar. Ele nos perdoou, nos fez justos, nos predestinou para estar com Ele e para que não tenhamos medo, mas um santo temor, que é reverência, que Ele mesmo coloca no teu coração esse temor. Outra coisa que faz com que a gente vença o medo, se livre do medo. A fé e o medo não podem estar juntas. O medo é pecado. Não quero te acusar aqui, eu estou aí sentado junto com você, mas eu quero lhe dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, medo é pecado. E precisa ser confessado, precisa ser dito, precisa ser falado. Quantos medos são escondidos, não são verbalizados, não são falados para ninguém, e você fica aí sofrendo, dominado por muitos medos. Alguns podem se recordar de coisas que aconteceram com seus familiares, e tem medo que aconteça com você mesmo. Isso é medo. Tem que estar na lista dos medos, para confessar, para dizer, da mesma forma que eu falei aqui para vocês, do medo que eu tinha, essa situação lá daquele prédio do escuro, do violão, medo de público, medo de me expor, medo de passar vergonha. Tenho medo de avião também. E esse semestre já fiz 2 viagens e a Amanda sabe que quando chega na véspera eu já fico, né? Quando eu estou dentro do avião, eu fico até mais tranquilo. O problema é um dia antes. E eu estou aqui confessando o meu medo. E como tem sido maravilhoso dominar o medo. E nessas decolagens agora eu botei o fone, louvor nas alturas. Nas alturas mesmo. Fecho o olho. Teve uma hora que eu até fiquei cantando. Digo, meu Deus, estou cantando alto aqui. E fui lá, fechei o olho e fui, subindo. E aí entrou nas turbulências e eu lá. Misericórdia. Essa agora foi. Essa estava punk, mas essa de agora foi. Eu nunca tinha passado uma dessa, não. Quando eu vi a aeromoça correndo e sentando, eu digo, misericórdia. Confessar, trazer a luz de Jesus sobre todo medo, porque o medo não pode nos dominar. Não passe os seus medos para os seus filhos.
Em geral, os temores dos pais passam aos filhos, está repreendido. Geralmente os pais não se dão conta e estão passando aos filhos, não somente ensinamentos, mas também medo. Os medos são visitantes constantes, irmãos. Eles não precisam de convite. Não abra a porta para os medos. Constantemente eles vão bater na porta da sua vida e da sua casa. E uma coisa eu lhe digo, não lute com as suas próprias forças contra os medos. Simplesmente traga a luz. Traga ao Senhor. Traga à igreja. Renuncie todo medo. Em nome de Jesus. Amém? E eu vou ler alguns textos aqui de como dissolver o medo. E aqui eu vou declarando e profetizando sobre as nossas vidas. Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. A presença de Deus manda embora todo medo. Quanto maior a tua relação pessoal com Jesus, o medo vai embora. Na presença de Deus, há plenitude de alegria. E onde há temor, a alegria desaparece. Mas onde há plenitude de alegria, o medo desaparece. Porque não é qualquer alegria, é uma alegria sobrenatural. Vem de dentro. Você não é uma alegria que o cara aqui pode tocar a bateria, o ritmo que for. E não é essa alegria. As pessoas estão acostumadas com o ritmo e vem aquela alegria que é uma alegria passageira. Mas a plenitude de alegria vem de dentro do Espírito, derramado pelo Senhor. E onde há plenitude de alegria, o medo vai embora. Não há espaço para o medo. Abra comigo 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais eu guardar os medos e temores, menos amor eu vou ter. Mas quando eu encho o meu coração do verdadeiro amor, a minha vida do verdadeiro amor, o medo vai embora. Deus é amor. Ele é amor. Amor a Deus em primeiro lugar, amor aos que necessitam, amor à família. O amor lança fora todo medo. No amor não há temor. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Onde o amor está funcionando, ele vai no mais íntimo do teu coração, meu querido irmão. Onde estão os medos, e ele vai limpando tudo, ele vai tirando tudo. No amor não há temor. Quem diz amém por isso? Salmo capítulo 3, versículo 1. Já termino. Salmo 3, versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte
me responde. Outro grande recurso para vencer o medo é o que a palavra diz sobre esse medo. E eu quero te convidar a você colocar isso em prática. O que é que a palavra diz sobre o que você está passando hoje? Sobre o que a tua casa está passando hoje? Sobre o teu medo, que só você sabe qual é? O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? A situação que Davi estava vivendo aqui não o deixava tranquilo. Ele tinha dificuldade até para dormir. Como diz no versículo 5, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. A palavra do Senhor, lançada sobre o medo, que te faz levantar pela manhã, que te faz dormir. Quem quer dormir bem? Amém? A palavra do Senhor. Salmo capítulo 34, versículo 4. Salmos 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E aí a frase que é mais conhecida, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o e os livra. Quem diz glória a Deus? Davi buscou o Senhor e encontrou livramento. Mesmo na aflição, ele clamou e o Senhor ouviu. Quem crê que o Senhor ouve o clamor dos seus filhos e das suas filhas? Quem crê? Amém. E livrou Davi de toda angústia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu te pergunto mais uma vez, o que a palavra do Senhor diz sobre o que você está passando? O que é que ela fala? Busca a palavra e começa a proclamar a palavra. Quando bater aquele medo, começa a proclamar a palavra. E você fala uma vez e fala outra vez. E o medo vem e você proclama a palavra. E mais uma vez, e mais uma vez. Todo dia, nos momentos mais difíceis do dia, talvez de noite, quando você não consiga dormir. Palavra. Mais uma vez a palavra, e outra vez a palavra, e essa palavra que é viva, vai lançando fora todo medo. Quem crê nisso, igreja? Amém? Salmo 149, versículo 6. Salmo 149, versículo 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, espada de dois gumes. Na versão revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida, diz assim: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. Aqui nos fala de lábios cheios de louvor. Que se ouça o teu louvor. Está com medo? Está difícil? Louve. Isso não é só uma musiquinha que gravaram, não. É palavra de Deus. Amém ou não amém? Está chorando, louva, né? Está com medo? Louva, meu querido. Agora, veja só o que o texto diz. Garganta cheia de louvor. Nos fala algo sobre o quê? Forte. Audível. Porque tem gente às vezes que fala, não, mas porque eu sou muito recatado, sabe? Aí eu canto sozinho, sussurrando. Mas o texto fala uma garganta com altos louvores. Abre a tua goela, como diz aqui.
Gostou? Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Amém. Muita garganta. E o que é que acontece quando isso ocorre? O medo vai embora. É tudo dissolvido. É uma espada que vem assim. O diabo corre. Enche a tua casa de louvor. E eu ouso dizer mais uma vez, mas eu canto sussurrando, Jojó. E eu digo, cante com a sua garganta, meu querido. Enche a tua boca de louvor. Louvando ao Senhor, cheios da sua palavra. E outra coisa eu digo, não somente cante aquela musiquinha que está lá no Spotify ou no YouTube, mas erga a sua voz com um cântico novo. Amém ou não amém? O teu clamor, o que você está passando hoje. É lindo, os cânticos são lindos, não deixe de escutar não, escuta. Mas Jesus precisa ouvir a tua música, o teu louvor, enche a tua garganta, ore em línguas, cante em línguas. E o medo vai tudo embora. Você vai dormir assim, igual uma criancinha. Quem crê? Seja um guerreiro, seja uma guerreira. Aleluia. Salmo 34:1, Davi disse, bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O 34:7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem, eu repito mais uma vez. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele mesmo nos ensina. Ele ensina como é que é para ter temor a Ele. Glória ao nosso Jesus. O seu louvor estará na nossa boca. Aleluia. Os medos somem, desaparecem. E a música que a gente canta aqui é só um reflexo de como é em casa. Aqui é só uma coisinha do que acontece lá, naquele cantinho da oração. Não qualquer oração, mas uma vida de oração, vida de louvor. Enche a tua casa com a tua própria voz. Irmãos, e aqui eu termino, já tu coloca, com esse texto, Salmo 150. Queria que você abrisse. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você pode dizer para quem está do seu lado, todo ser que respira, louve ao Senhor. Trombeta, saltério, harpa, adufes, danças, cordas, flautas, símbolos sonoros, símbolos retumbantes. Que essa palavra seja vida do nosso coração, Senhor. Manda embora todo medo. Em cada coração aqui, eu queria que você fechasse os teus olhos. Que você deixasse que o Espírito sonde o teu coração neste momento.
E ele vai lembrando quais são os medos que te atormentam. E enquanto você ora, enquanto você fecha os olhos, Mateus vai colocar um vídeo aqui de uma música sobre esse texto. Mas não se prenda a essa música, mas a letra que é cantada, que é o salmo que nós acabamos de ler. Queridos pais, diante dessa palavra, eu queria só compartilhar. É uma palavra de medo, né? Temor, mas a gente tem um Deus maravilhoso. E, de fato, a palavra nos liberta, né? Tem vários textos em provérbios, em salmos, que fala o poder que a palavra tem de libertar a nossa alma de todos esses temores. E eu fui muito cheia da palavra essa semana, diante de tudo isso, né, que a gente tem vivido no país, tantas incertezas, né, que a gente fica ouvindo o tempo inteiro, né? E eu queria compartilhar com a igreja, eu queria, na verdade, animar a igreja a ler 1 Pedro, tirar essa semana para ler 1 Pedro. Eu fui muito edificada com esse livro. E, diante de tudo isso, né, que a gente está vivendo, eu fui tremendamente edificada. Assim, minha alma se aquietou, sabe? E essa palavra que Jojo trouxe só vem, assim, endossar, sabe? Leiam 1 Pedro, irmãos, que vocês vão ser muito cheios da graça, da orientação de Deus, do que a gente deve fazer, né? De quem nós somos, qual é o nosso papel, o nosso chamado, o que a gente deve fazer, diante de tudo isso que a gente tem ouvido, diante de tudo isso que a gente tem visto. E eu queria animar a igreja, né? 1 Pedro, leia o livro de 1 Pedro. Vocês vão ser muito cheios da graça e da paz de Deus. Amém? Paz, irmãos, boa tarde. Estou nervosa, tá? Eu vou ler Salmo 121. Olho para os montes e me pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não dorme, não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado. Como sombra que o abriga, o sol não fará mal de dia, nem a lua à noite. O Senhor guarda de todo o mal e protege sua vida. O Senhor guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Assim, sabe, irmãos, quem é mais de perto está sabendo. De março para cá, é um medo inconstante. Era. Mas esse mês que passou de outubro tem sido um aprendizado aqui. Esse salmo que Jó cantou, eu estava ouvindo os dias todos. E o 34, então, está todo marcado aqui, porque todo dia eu leio ele. O 91. Então, assim, o medo tinha me deixado de uma maneira que eu estava como um bebê. Eu, de março para cá, estava passando tanta coisa. E o Senhor tem me restaurado de uma maneira. E só aqui, irmãos, que eu tenho conseguido viver cada dia. Esse Salmo 121, então, por isso que o Espírito Santo vá lá, sabe? Tudo que Jojo falou aqui é o que eu tinha passado, sabe o que eu passei? Hoje e esse mês tem sido uma vitória dia após dia.
apesar de, independente de, o Senhor tem me ensinado. Eu tenho vivido com Ele e com os meus irmãos. Tudo que Jó falou aqui é o que eu tinha passado. Mas eu tenho aprendido que com Jesus o medo não tem poder. O medo não vence de jeito nenhum. Porque Ele já venceu tudo ali na cruz, sabe? Ele me disse isso essa semana, esse mês todo. Ele levou tudo ali. Então, eu sou mais do que vencedora e não existe mais medo. Aleluia. Amém. Amém, Paulinho? Certamente você se identificou com algum dos medos aqui. Me identifiquei com alguns. Mas o Senhor é poderoso para nos livrar. Parece que Ele agarra você, né? E não quer soltar. Aí Jesus vem com seu poder e diz, tira, porque é meu. Amém? Eu pensei que Jojo ia cantar aquela canção. Eu não sou mais escravo do medo. Como é? Eu sou filho de Deus. Pega aí, Xandinho. Eu não sou mais escravo. Quem sabe toca, quem sabe canta. Então, eu sou. E quem crê, declara isso, né? Podemos ficar de pé? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Queridos, o pecado, preste atenção a isso. Ele tirou a nossa alma do centro. Pode continuar tocando, Xandinho. O pecado, ele tira o nosso chão, né? Faz com que a nossa alma sinta coisas que não são reais. O medo é uma das coisas que não são reais, irmãos. Não é real. Não é real. Nos aprisiona. O que Jojo falou, o Espírito Santo nos falou aqui. Eu não vou nem pedir para você vir aqui à frente, porque certamente não sobraria nenhum de nós sentado aí. Porque você certamente luta com alguns medos. Porque foi isso que aconteceu com o pecado. O cenário que Adão vivia era um cenário que não havia lugar para o medo. Mas quando ele pecou, o primeiro sentimento que veio foi o medo. Então, querido, não sei qual é a tua condição hoje, da tua alma. Mas eu sei que é possível nós nos livrarmos dessa escravidão do medo. Todos nós lutamos em alguma área com o medo. Então, podemos orar juntos e declarar nossa alma aqui, que somos filhos de Deus. E como filhos, Deus cuida de todos nós. Deus quer nos ver livre e leve. Amém, Neide? E leve. Irmãos, o medo, ele é uma carga que vem sobre nossa alma, que nos impede até de raciocinar. Então, lança fora todo medo. Perfeito amor. Que Deus nos falou sobre o amor ágape. Aí parece que Jojo estava aqui, mas nem estava. Foi o Senhor que conduziu a ler esse texto. Lança fora todo medo. Nós precisamos crer que o Senhor cuida de todos nós. Não somos mais escravos, tua palavra diz, Senhor, mas somos filhos. E como os filhos podemos viver essa liberdade, não a escravidão. Senhor, é possível, sim, viver em Cristo Jesus, nesta vida aqui, livres de todo peso do medo. Eu não sei o que os meus irmãos, qual é a luta, em qual área do medo, qual área o medo tem aprisionado, Senhor.
Mas, Senhor, a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E que tu estás conosco todos os dias, Senhor. Como nos falaste através de Jojó, queremos denunciar essa área que nos aprisiona em medo. Por favor, Senhor, nos ajude a discernir isso. Em nome de Jesus, para denunciarmos claramente qual área nós tememos, qual situação tememos. E trazemos a luz para que sejamos sarados e livres dessa escravidão. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aleluia. E somos teus filhos, não mais escravos do medo. Aleluia. Eu não sou mais. Eu sou filho. Fecha teus olhos e declara isso para ti mesmo. Fecha os teus olhos. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez fala para a tua alma. Eu não sou mais escravo. Aleluia. Sim, Senhor, para a liberdade que Cristo nos libertou. Filho de Deus. Aleluia. Agora fala para quem está do teu lado. Tu não és escravo do medo. Tu és filho de Deus. Aleluia.